Vamos ver agora as cadeias fechadas. Então, quando a cadeia é fechada, eu tenho que usar a palavra ciclo para indicar que é uma cadeia fechada. Então, nesse caso aqui, ó, não tem ramificação. Então, como não tem ramificação, o carbono que está ligado à função sempre vai ser o carbono 1. Então, não precisa nem eu colocar, certo? Agora, se tivesse ramificação ou insaturação, eu tenho que numerar a cadeia, mas aqui não precisa. Essa cadeia tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para 5 carbonos é o quê? Pente. Só que é uma cadeia fechada. Eu vou começar com a palavra ciclo. Então, para indicar que é uma cadeia fechada, eu começo com a palavra ciclo. Então, ciclo. Uma cadeia com 5 carbonos. Pente. Só tem ligação simples. Né? Como a hidroxila está no carbono 1, né? Só tem ela, eu não preciso numerar, não é obrigado. Mas se você numerar, fica correto. Então, ciclo pentanol. Então, não esquecendo, toda vida que a cadeia vier fechada, eu tenho que indicar. Olha aqui. Aqui eu posso dizer que é um fenol? Não. Por quê? Porque a hidroxila ela não está ligada a um anel benzeno. Então, aqui é uma cadeia fechada. É uma cadeia fechada com quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui tem uma ramificação, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou numerar, ó. O carbono 1 é o que está ligado à função, 2 e 3. E o carbono 3, ó, não está ligado à ramificação. Então, para dar nomes, eu sempre vou começar a dar nome por a ramificação, certo? Então, eu dou nome, começo a dar nome por a ramificação. O nome dessa ramificação é metil e está no carbono 3. Então, 3 metil, né? 3 metil. O nome da cadeia principal é uma cadeia fechada, então vai ser ciclo, né? Ciclo. 3 metil, ciclo. É um ciclo com quantos carbonos? É um ciclo com 6 carbonos. Então, ciclo X, para indicar que é 6 carbonos. Só tem ligação simples, né, entre os carbonos, então, AN e a hidroxila que está no carbono 1. Então, tanto faz eu colocar o 1 ou não. Então, 3 metil, porque a ramificação metil está no carbono 1. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. X, porque tem 6 carbonos. AN, porque só tem ligação simples. E termina com OL. Então, 3 metil, ciclo hexano, 1 OL. Então, aqui tem os principais álcools, né? Que é o metanol, o etanol, que é muito conhecido nosso, o etanol. Função enol. Vamos agora para o enol. Qual é a diferença da função enol para o álcool? Como é que a gente vai diferenciar? Nós vimos que no álcool a hidroxila ela vai estar ligada só a carbono com ligação simples. Já no enol, ó, em, essa sílabazinha aqui, em, significa o quê? Que tem ligação dupla. Então, a hidroxila ela vai estar ligada a um carbono com ligação dupla. Então, para dar nome ao enol é a mesma coisa. A gente vai começar. A gente faz o prefixo, o infixo e a terminação é ol, né? Então, como é que vai ficar o nome desse composto aqui? Então, não dá o prefixo que vai indicar a quantidade de carbonos. Tem 3 carbonos, então é prop. Então, prop. Eu tenho, sim, sempre começa a numerar também do carbono que está mais próximo da função, certo? Então, prop. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 2, então prop 2 em, que indica que tem ligação dupla, né? A hidroxila também está no carbono 2, então 2 e termina com ol. Então, prop 2 em 2 ol. Então, é bem simples. A diferença dessa daqui é por causa da insaturação. Certo? Pronto. Aqui outro exemplo de enol. Nesse caso aqui, ó, tem ramificação também.
Então, a cadeia principal é a sequência maior de carbonos. Então, se eu olhar a sequência maior, essa daqui com 5 carbonos. Essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Também, ó, tem 5 carbonos. Então, tanto faz eu pegar reto, ou então eu vim assim, ó. Então, eu peguei aqui a cadeia reta. Pronto. Para dar nomes, eu vou começar a dar nome por quem? Por a ramificação. Então, a ramificação está no carbono 4. Então, 4. O nome da ramificação é metil. Então, 4 metil, certo? O nome da cadeia principal tem 5 carbonos, então é pente. Tem uma ligação dupla, então vai ser en. E a ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. Eu vou pegar o carbono 2. Para indicar que tem ligação dupla, en. A hidroxila está no carbono 2, tem que indicar. E termina com ol. Então, 4 metil, por quê? Porque tem a ramificação, né? Ó. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. Esse 2 indica que a ligação dupla está no carbono 2. E esse 2-ol indica que a hidroxila está no carbono 2, certo? Aqui uma informaçãozinha sobre o enol, que é uma função estável, pois sofre uma reação química que origina outra molécula, certo? Então, o enol, ele pode dar origem a outras moléculas, né? E essas moléculas podem se transformar novamente em enol, certo? Então, é uma molécula bem estável. O fenol, gente. Então, o fenol, como vocês já sabem, para ser um fenol, a hidroxila tem que estar ligada diretamente a um anel benzeno. É um anel aromático, ó. Então, aqui é um exemplo de fenol. Pode vir assim, né? Ligações duplas alternadas. Ou pode vir o anelzinho, certo? É também conhecido como hidroxibenzeno. Por quê? Porque aqui tem a hidroxila e essa cadeia aqui é conhecida como benzeno. Então, nesse caso aqui, ó, a nomenclatura dele é o próprio nome, é fenol, certo? Porém, tem outros exemplos aqui, ó. Aqui está dizendo onde é que a gente encontra o fenol, que está presente na composição de vários tipos de desinfetantes, né? Por isso que tem os cheiros dos desinfetantes. O nome dessa cadeia é aromática, por conta do cheiro, né? Forte que tem. Então, aqui, a nomenclatura do fenol também vai seguir aqui quando tiver cadeias diferentes. Pronto, esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui de fenol. Tem três formas para eu dar nome a ele. Eu vou pegar aqui essa do meio e essa última, viu? Mas pode vir assim também, ó. Por quê? Vamos olhar aqui a de cima, ó. Hidroxi, tá indicando que a hidroxila tá no carbono 1. Então, ó, 1 hidroxi. Que a ramificação metil tá no carbono 2. Então, 1 hidroxi, 2 metil e o nome dessa cadeia principal que é benzeno. Ou então, o nome mais simples, que é o que nós estamos estudando, ó. Eu estou dizendo que a ramificação metil está no carbono 2, então, ó, 2 metil e o nome do composto que é fenol. Então, 2 metil fenol. Porém, mas aprofundando mais, em Enem, em vestibular, vocês podem ouvir essa palavra orto. O que significa essa palavra orto? Ela está indicando que a ramificação metil vai estar no carbono 2. Então, quando vier uma cadeia, um fenol, onde vier o nome ortometil, é porque a ramificação metil está no carbono 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode aparecer a palavra ortometil, metametil ou parametil, certo? Então, orto é no carbono 2, meta no carbono 3 e para no carbono 4, certo? Então, o nome mais comum para a gente dar a esses compostos aqui, ou é esse de baixo, ó. Então, é mais simples, indica, começa a numerar do carbono que está ligado à hidroxila, ó, e a ramificação vai numerando 1, 2. Então, 2 metil fenol. Se a ramificação estiver na posição 2, vai ser o quê? Um ortometil fenol. Nesse caso aqui, ó, 1
2, 3. Pode ser 3-metilfenol ou metametilfenol. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Pode ser 4-metilfenol ou parametilfenol. Então, assim, é bom a gente se aprofundar, porque às vezes aparece isso aqui. Pronto. E nesse caso aqui, como é que vai ficar o nome desse composto, ó? Então, aqui, tu tem a hidroxila no carbono 1, tem essa ramificação aqui no carbono 2, que essa ramificação aqui com 2 carbonos é etil, e tu tem essa ramificação no carbono 4, que é um metil. Como é que você vai dar nome? Você vai seguir a ordem alfabética das ramificações. Quem vem primeiro? É o E ou o M? É o E. Então, vou começar a dar nome por essa ramificação aqui. Então, vai ficar 2-etil. Então, 2-etil. 2-etil. O metil está no carbono 4. Então, 4-metil. Então, 2-etil, 4-metilfenol. Pronto, só isso. Então, indiquei que a ramificação etil está no carbono 2, que a ramificação metil está no carbono 4, né? E que é um fenol. Então, tranquilo, né? Bem simples. Ou então, pode colocar só hidroxibenzeno, certo? Outros exemplos aqui que podem aparecer são esses aqui, ó. Quando vier 2 anéis aromáticos na estrutura, certo? Então, aqui é o exemplo do naftol. Então, pode vir 2 anéis aromáticos, né, no composto com a hidroxila. Então, aqui é o naftol. Porque pode ter o alfa-naftol ou beta-naftol. Quando é que vai ser alfa-naftol? Gente, para numerar esse composto aqui, a gente sempre vai seguir o sentido horário, certo? Então, o carbono que tem a hidroxila vai ser, nesse caso aqui, ó, a gente sempre começa a numerar desse carbono aqui, ó. Sempre vai ser o carbono 1, independente da hidroxila estar ou não. Então, nesse sentido aqui, ó, sempre. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui vai ser o afta-naftol, porque a hidroxila está no carbono 1. Já aqui, ó, sempre começa a numerar nesse sentido aqui. Esse aqui sempre vai ser o carbono 1, né? E a hidroxila está no carbono 2. Então, aqui eu digo que é um beta-naftol, certo? Então, aqui é mais para conhecimento de vocês, porque se vocês ouvirem, estiverem estudando e virem, viu? Bom, gente, também tem a nomenclatura usual, tá? Função álcool. Mas a gente usa mais ela quando for em cadeias pequenas, viu? A gente vai utilizar ela mais em cadeias pequenas. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para vocês, numa cadeia pequena. De um álcool. Porque numa cadeia grande não dá certo usar essa nomenclatura usual. Certo? Pronto, um exemplo aqui, ó, essa cadeia aqui. Para usar, dar o nome usual de um álcool é bem simples. Você vai começar com a palavra álcool, certo? Então aqui vai ficar álcool. Tirando a hidroxila, o resto vai ser tudo ramificação. Então, se eu for dar o nome usual desse composto, vou botar bem aqui, nome usual, vai ficar, ó. Então, eu vou botar a palavra álcool. Vou botar a palavra álcool. Certo? Tirando a hidroxila, eu vou dizer que isso aqui é ramificação, ó. Então, deixando de fora a hidroxila. Então, o nome dessa ramificação com 2 carbonos é et, né? Então, álcool. Para ramificação é etil, então álcool etil. E eu acrescento a palavra ico. Então, álcool etílico. Então, aqui é o nome usual desse composto aqui, ó. Álcool etílico. Então, para dar nome
o nome usual do álcool, a gente vai botar sempre a palavra álcool, tirando a hidroxila, o resto de carbono que tiver, como se fosse uma ramificação, e eu acrescento a palavra ícor.